Alô, bom dia. Temos aí números complexos. Então vamos ver o que é esses números complexos. Apesar do nome, é um conceito, um assunto bastante tranquilo, bastante fácil. Então vamos ver exatamente o que é isso. Primeiro, número complexo é quando eu vou ter uma seguinte situação. Vamos fazer aqui raiz quadrada de menos 4. Bom, essa raiz quadrada de número negativo, ela não existe dentro do conjunto dos reais. Então, no conjunto dos reais, não existe a raiz quadrada de número negativo. Mas ela vai existir dentro de um outro conjunto, chamado número dos complexos. Números complexos. Muito bem, onde ele tem uma unidade representada pela letra I, chamado unidade imaginária. Muito bem, o que é essa unidade imaginária, então? Essa unidade imaginária representa, então, o que é este I? I é a raiz quadrada de menos 1. Então, a raiz quadrada de menos 1, nos números complexos, está definido por I, que é a unidade imaginária, que também pode ser representado assim, I ao quadrado igual a menos 1. Variação da mesma forma. Então, esta é a unidade básica imaginária. Por exemplo, aqui, poderíamos fazer, então, raiz de menos 1 e raiz de 4. Tirando as duas raízes, vamos ter raiz de menos 1 e raiz de 4, 2, sempre 2, e aí está a raiz de menos 4. 2i dentro dos números complexos. Então, eles vão representar principalmente isso, essas raízes negativas, e vamos ver as suas propriedades. Então, vamos lá. Vamos ver, então. Aqui temos uma definição. Então, o número complexo vai ser representado, isso aqui é a forma dele, não é um número complexo. Então, ele é composto, tem duas partes. Ele tem uma parte A e outra BI. A e B são coeficientes, são números. A e B pertencem aos reais. Então, isso aqui não é um número complexo, é a representação de um. Então, posso dizer assim, ó, representado pela letra W, o número complexo é 3 mais 5i. Então, aí eu tenho a representação de um número complexo. Ele tem este formato, então, ele é composto. Tem aqui uma parte chamada a parte real, e esta parte aqui é chamada da parte imaginária. Muito bem. Então, este número complexo aqui, o W, ele tem o A igual a 3 e B igual a 5. São os seus coeficientes, A e B. Sempre representado nessa forma, nesta ordem. Primeiro o número puro, sozinho, e depois o número com a parte imaginária, a partícula imaginária aqui. Então, esta é a sua representação. Aí nós vamos ter o seguinte, onde aparecem umas questõezinhas sobre isso. Para ele ser, então, uma propriedade, para ele ser real, puro. Para ser real puro, ele só tem que ter a parte real. Então, eu digo que para ser real puro, B igual a 0. Este número que vai aqui é igual a 0. E para ser imaginário puro, então, o que vai ter? Imaginário puro, eu vou ter A igual a 0. Então, essas duas condições, sempre temos umas questões em cima disso aqui. Real puro. Por exemplo, questãozinha bem simples, ó. Então, aqui tem uma representação de um número complexo. Tem o I e tem uma variável desconhecida aqui, o K. Então, por exemplo,
Supondo que o W é real puro. Então, se W é real puro, a pergunta é sempre essa. Para W, para este número ser real puro, então o valor de K, para ser real puro, B tem que dar zero. Então, isso tudo que está multiplicando o I tem que ser igual a zero. Olha que fácil. Vai fazer 3 menos K igual a zero. Por quê? Porque está afirmando que o W é real puro. Então, 3 menos K igual a zero. Isto que acompanha o I é igual a zero. Só isso, bem simples. Onde nós vamos ter que K vai ser igual a 3. Então, o número que eu coloco aqui transforma isso em zero, quer dizer, zerando, o W passa a ser 2. Então, ele é real puro. Da mesma forma, então vamos ter aqui. Vamos fazer um outro número, vamos usar Z. Z é igual a 5 mais M mais 2I. Então, aí, representação de outro número complexo. Aí, para ele ser imaginário puro, então vamos dizer que este número aqui é imaginário puro. Então, qual é a pergunta? Qual o valor de M para que Z venha a ser um imaginário puro? Para ser imaginário puro, A, aquela parte que está independente do I, tem que ser igual a zero. Então, eu faço assim, 5 mais M igual a zero. Então, M igual a menos 5. Então, aí temos dois tipos, ou na verdade, o mesmo tipo de questão. Você vai buscar o valor de uma variável, seja ela qual for a letra, né? Vai buscar o valor de uma variável desconhecida, e este número ele vai ter que zerar ou o B para ser real puro, ou o coeficiente A para ser imaginário puro. Então aí a primeira situação de número complexo. Vamos ver mais alguma propriedade. Conjugado de um número complexo. Então vamos ver o que é conjugado. Não tem nada de conjugar verbo aí, tá? Então, nada de conjugar verbo. Só se for o verbo computar no presente do indicativo, mas não é hora. Vamos lá. Então, conjugado. O que é conjugado do número complexo? Vamos fazer aqui o número complexo Z igual a 2 mais 3i. 2 mais 3i. Então, tem um número complexo ali. Qual seria o seu conjugado? Então, primeiro, conjugado. O que é conjugado? Assim, ó, você representa o conjugado de Z, põe uma barrinha em cima dele. Isso quer dizer o conjugado. Então, quando você representar desse formato aqui, quer dizer que você pega esse número e faz o seu conjugado. E como que é o conjugado, então, de Z? O Z barra, olha que difícil, 2 menos 3 vezes I. Só isso, você inverte o sinal que está entre os dois coeficientes. Como é que é? Inverte o sinal que está entre os dois coeficientes. Só isso, só isso. Então, vamos pegar o W, que vai ser 5 menos 5 menos 7i. Então, vamos fazer o W barra menos 5 mais 7i. Muito bem, no toque do sinal, nós vamos dar uma paradinha aqui. Continuando então, depois do nosso toque aí, vamos ver lá. Aquela já foi uma questão, aquela famosa questão que sempre falamos, né? O C então. O que é essa questão aqui? Só tem umas letrinhas? Que raio que é isso aqui? Então está dizendo assim, se M, C mais DI, quer dizer, isto é um número complexo. Quem é C? Não sei. Quem é D? Também não sei. E eu sei quem que é. Então, M barra, o conjugado de M é só proporcional. Isso aqui é verdadeiro. Então veja que
Bem fácil, as questões são bem tranquilas, né? Muito bem. Outra situação, essa aqui envolve também o conjugado. Então, eu tenho lá M, outro M, que não é esse, vamos usar outra letra só para não ficar igual. N igual a 2 menos 5i. J igual a 3 mais 4i. Aí a questão era N mais J. Bom, se é para somar, o que eu faço? Você soma real com real, conjugado com conjugado. Então aqui já entra as operações. Real com real, 2 mais 3, 5. Desculpe, falei errado. Real com real, imaginário com imaginário. Então eu somo 2 mais 3, 5. E faço a soma algébrica, considerando sinais. Menos 5 mais 4i, menos 1i. Só preciso calcular assim. Então, isso aqui, o que nós temos aqui? Uma adição. Então, aí são as operações com reais. Bem simples a adição. O que eu vou fazer? Real com real, se é para somar, 2 mais 3, 5. E aqui, por que deu? Porque somando menos 5 mais 4 dá menos 1, que é este valor aí. Certo? Então vamos fazer alguns exercícios. Aí, mais uma operação. Então o que temos aqui? Dois números complexos, W e Z. O W é 3 menos 7i. E o Z é 4 mais 2i. Muito bem, então como fazemos isso? Bom, aqui você tem menos, o menos que tiver na frente de um número complexo, você troca os sinais e soma. Pode fazer assim, repete o primeiro, 3 menos 7i, e coloca debaixo o segundo com o sinal trocado. O Z, ó, menos na frente do Z, então vai ficar menos 4, menos 2i. E aí soma, vai dar menos 1, menos 9i. E se fosse ao contrário, Z menos W? Z menos W. Vou fazer aqui embaixo. Z menos W. Posso fazer? Repete o primeiro. 4 mais 2i. Repete o primeiro. E copio o segundo. Troco o sinal do segundo. Menos 3 mais 7i. Então vai dar 1 mais 9i. Eu disse que trocou o sinal, né? Muito bem, aí tem os resultados. Mas pode ter alguma coisa assim, ó. W mais Z, ou menos. E agora, o que eu vou fazer ali? O que nós vamos fazer aqui? O que está escrito aqui para fazer? Está escrito some o conjugado de W, 3 mais 7i. O que é conjugado mesmo? Pega o número e troca o sinal do meio. Mais, barrinha em cima, conjugado de Z. Então, vou somar com 4 menos 2i. Aqui eu só troco o sinal do meio. Lembra o conjugado, só trocando o sinal do meio. Então, vou ter 7 mais 5i. Muito bem, agora sim vamos fazer uns exercícios.